Sintetizando, com Alê Moreno. O fator mátrio. Pronto. Desnecessário dizer se cuida. Tampouco indagar, não vai levar a blusa? Nada é mais seu, além do amor que coça por dentro, que se tenta coçar sem alcançar, como as mãozinhas que não alcançavam a pia. Desnecessário acordar no meio da noite, seja por febre ou delírio. Muito menos mergulhar no roupão sonâmbulo, parar à distância, madrugadas a esperar. Como a calça 38, pensar por dois não lhe cabe mais. Não reclame os brinquedos espalhados, eles foram brincar noutros quartos. Nem pelas lições deixadas para a última hora. Ela já não tem mais solução, razão ou sermão. O que me restou então? A portinhola escancarada e a certeza de ter lhe oferecido o melhor de mim. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes, siga a gente aqui no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese _Educacão Síntese, sempre com Y. Nessa jornada do mês de março com mulheres maravilhosas, mulheres incríveis, mulheres que inspiram. Atravessamos o oceano, saímos do Brasil e aterrissamos na terrinha, em Portugal, onde eu encontro a minha querida Dagmar. Uma mulher que eu admiro muito desde o tempo longevo, distante em que eu fui um fornecedor de serviços para a empresa que ela trabalhava. Até hoje, a nossa amizade atravessou o oceano. Estamos hoje aqui para uma conversa inspiradora, não tenho dúvida, com uma mulher admirável. E para começar essa prosa, eu começo com a pergunta de 1 milhão de euros. Afinal, você está na Europa. Dagmar, quem é você? Uau! Nossa, que surpresa! Primeiro, muito obrigada, Lê, pelo convite. É uma honra participar de tudo que você faz, de tudo que você constrói. Nós nos conhecemos há tanto tempo, né? E eu sigo te admirando e me surpreendendo com todas as maravilhas que você consegue fazer para trazer para a gente aqui pensar. Bom, quem sou eu, né? Até conversamos antes, eu perguntei, eu começo essa história em 1975? Mas eu vou adiantar um pouquinho no tempo. Eu sou uma mulher muito sonhadora, uma aquariana cheia de planos, cheia de ideias, muito criativa, que decidi tomar caminhos diferentes para a minha vida, mas isso demorou um bocadinho para acontecer. Mas eu tenho certeza que tudo que aconteceu foi no tempo certo, com a idade certa que eu precisava experimentar. Acho que essa sou eu. Ô Dag, me conta um pouco Vamos voltar no tempo, já que você não ficou em 75, mas eu quero entender aqui. Conta da Dag criança, quem era você, onde você morava, como era a sua vida. Eu sei que você tem uma relação aí com o interior também. Exato. Eu morei numa fazenda no interior de São Paulo, eu fui criada numa fazenda, no meio dos bichos, na natureza, tomando leite de vaca, com amigos, andando de bicicleta na chuva, andando com um carrinho de rolemã que meu pai fazia para mim e para o meu irmão. Meu irmão e eu temos uma proximidade de idade, nós nascemos no mesmo ano, então nós vivemos a nossa infância muito próximos, né? Eu sempre gostei muito desse contato e tem uma curiosidade da minha infância, né, que eu achava que eu morava dentro de uma vaca. Eu olhava para o céu e achava que o céu era o céu da boca da vaca, porque eu só via vaca, né, na minha frente e minha referência de mundo eram os animais. E eu pensava, o céu, o que será o céu? O céu deve ser a boca da vaca, a gente deve estar dentro de uma vaca. Então, eu tinha essas ideias, eu ficava pensando em quem que é a Dagmar que está aqui, de onde eu vim, o que significa estar aqui com as pessoas. E eu pensava que
as pessoas existiam porque eu estava ali. Se eu não estivesse ali, as pessoas não iam existir, porque eu não as veria. Então eu ficava sempre matutando, né, essa questão da existência. Eu ficava muito pensativa a respeito dessas coisas, da questão da existência, como que eu existia, o que significava existir. E você já tem essa resposta, Dagmar? Não, Alexandre. Eu acho que não tenho essa resposta e continuo pensando que eu estou aqui porque as pessoas existem. Por isso eu existo também. Eu não existiria se as pessoas não estivessem aqui. Não haveria uma Dagmar. E depois que eu saí da fazenda, eu tive muitas experiências. Meus pais se mudaram muitas vezes. Nós moramos em muitos lugares bonitos, lugares que eu descobri novos amigos. Tinha muitas mudanças de escola. Eu estava sempre me adaptando por conta disso, né? Não tinha meus pais não ficavam muito tempo fixos num lugar só, até que a gente conseguiu se estabilizar um pouco quando viemos para São Paulo, né? Quando fomos para São Paulo, na verdade, e quando eu consegui fazer uma história, né? São Paulo para mim tem muito significado. São Paulo, eu tenho uma gratidão enorme pela cidade de São Paulo, por essa história ter sido construída ali, numa cidade de tantas possibilidades, que é essa megalópole, onde eu consegui fazer minha faculdade, onde eu consegui me formar. Tive algumas experiências profissionais durante esse período de faculdade, mas nada tão significativo quanto foi, depois da minha formação, né, conseguir trabalhar na empresa onde eu estava, né, onde nós nos conhecemos, onde eu fiquei durante tanto tempo, trabalhando com algo que eu me descobri como educadora, trabalhando com treinamento e desenvolvimento, e onde eu pude ter, eu até recentemente conversei sobre isso, onde eu conheci as pessoas mais incríveis que eu tenho contato até hoje, onde eu conheci as pessoas mais incríveis que me deram possibilidade de me trazer uma formação extraprofissional. Eu acho que essa convivência com as pessoas nos traz muitas experiências que são muito mais ricas do que apenas o que você aprende profissionalmente. E esse círculo de amigos que eu tenho comigo até hoje são as pessoas, inclusive, que me fizeram chegar aqui onde eu cheguei, que me ajudaram a estar aqui onde eu estou hoje. Ô Dag, o quanto a roça te ajudou a viver no mundo corporativo? Essa questão da convivência com o que você não conhece, né? O respeito. Eu tinha essa questão da admiração pelo respeito. Acho que essa questão do respeito que eu tinha pelo ambiente onde eu vivia. Não se falava em educação, em sustentabilidade, não se falava em nada disso, em preservação da natureza, nada disso, mas eu sempre contemplei muito. Eu gostava muito de estar ao ar livre, e acho que o mundo corporativo, essa questão de você olhar para o outro e respeitar o que está ali, né? Não há mudanças tão expressivas que você consiga fazer, que não depende só de você estar com as pessoas, né? É respeitar o meio ambiente, respeitar as pessoas com quem eu trabalhava. Eu não tinha pretensão de mudar nada, assim como eu não tinha pretensão de mudar o ambiente onde eu vivia, na roça, porque era o que estava ali. Eu nunca tive pretensão de mudar o mundo corporativo, porque eu o entendia como ele era realmente. Não tinha essa pretensão da mudança. Eu tinha empatia por aquele ambiente onde eu estava. Ô Dag, a gente está no mês das mulheres, e esse mês eu tenho conversado com muitas mulheres incríveis, entre elas você. Obrigada. Como é ser mulher no mundo corporativo? Eu acho que a gente não pode esquecer esse detalhe, porque não é fácil. O mundo corporativo, ele é um ambiente, né, masculino, ele é um ambiente que te faz exigências do seu lado masculino para estar ali, sobreviver ali. Eu digo não esquecer esse detalhe porque muitas vezes é o que faz a diferença quando você precisa tomar decisões, que é a intuição feminina, que é a delicadeza feminina, que é o jeito feminino de lidar com esse ambiente que às vezes parece ser tão masculino, tão duro, tão difícil, né? Você fazer a diferença com esse detalhe de ser mulher. Mas não é muito fácil, Alexandre, porque te exige muitas vezes você esquecer isso, né? Você deixar de lado o feminino para você poder pensar mais racionalmente. Não que as mulheres não pensem racionalmente, mas com certeza nós tomamos muito mais decisões emocionais do que racionais.
Então, eu penso que é essa a diferença de você ser mulher, e essas são as também, né, o prazer e a delícia de ser o que é. Então, o que é ser mulher? Ser mulher é uma descoberta diária. Para mim é isso. Tem sido uma descoberta diária de conquistar e poder ser o que você quiser onde você estiver. E isso não foi fácil para eu descobrir. Eu precisei de profissionais que me ajudassem nessa busca. Eu me lembro que eu estava num momento da minha carreira dentro da organização onde eu buscava uma mudança, e eu percebia que essa mudança sozinha não existiria se eu não buscasse ajuda de alguém que pudesse estar comigo. E foi uma profissional de coach chamada Juliana Storani, que na segunda sessão com ela me fez perceber que eu podia estar onde eu quisesse e fazer o que eu quisesse. E eu nunca tinha tido acesso a essa informação como mulher. Nunca imaginei que eu pudesse fazer e ter o que eu quisesse. Eu sempre, claro que não racionalmente, mas eu sempre achava que eu estava submetida ao que o universo, eu estava submetida ao que as condições me davam para eu fazer. Eu sempre achava isso, pensava sobre isso. E aí, quando você descobre que, mesmo como mulher, você pode estar e fazer o que você quiser, sem depender de ninguém para isso, eu acho que esse é o maior presente que a gente ganha neste mundo tão machista que nós vivemos. Uau, é bem poderoso ouvir a sua fala aqui. Eu fico imaginando que essa fala pode ajudar muitas mulheres a se entenderem. De todas que eu já conversei, eu tenho escutado coisas parecidas, sabe? Dessa questão quase de um sufoco patriarcal, sabe? E as figuras masculinas, talvez pela história mesmo, né, foram sufocando as possibilidades da mulher, né? Então é muito legal e eu vi esse movimento, é nítido esse movimento que você fez. Você ficou quantos anos no mundo corporativo, Dag? 20 anos, exatamente 20 anos. 20 anos. Eu vou fazer uma pergunta que já se imagina a resposta. Por que você saiu do mundo corporativo, Dagmar? Você já sabe por quê? Olha, Alexandre, essa é uma resposta que ela vai sempre mudar, porque eu sempre vou descobrir novos motivos a cada vez que eu ouço essa pergunta. Então, por que eu saí do mundo corporativo? Porque eu descobri que eu podia ser muito mais do que o mundo corporativo estava me oferecendo naquele momento. É uma excelente escola. O mundo corporativo é uma excelente escola. Acho que é um dos melhores lugares para o aprendizado, né? De todos os sentidos. Mas chega um tempo que esse aprendizado requer que você comece a praticar tudo que você aprendeu, e que algumas vezes não é dentro do mundo corporativo. Precisa ser na sua vida. E era isso que eu queria. Eu queria praticar tudo que eu já tinha aprendido ali, me desafiando a viver algo diferente, deixar os protocolos corporativos, os horários, a vestimenta adequada para o mundo corporativo. Eu queria deixar aquilo porque já não me cabia mais, já me incomodava, e com toda a bagagem que eu recebi e tive do mundo corporativo, por onde, né, eu tive uma formação incrível. E agora, o que eu faço com tudo isso, né? Eu quero não ter horário para acordar, eu quero ir trabalhar de tênis, eu quero um lugar que seja perto da minha casa, eu não quero mais ficar viajando todo dia 20 quilômetros para ir trabalhar. E onde eu vou fazer isso? E eu sabia que eu podia. Mas aí as pessoas falam, mas você sabia o que você... eu ouvi muito essa pergunta também. Mas o que você vai fazer quando sair? Como que você vai lidar com não ter uma rotina? Como você vai lidar em não ter o dinheiro? Eu fiquei pensando, mas não me passava isso pela cabeça que eu não ia ter dinheiro, que eu ia precisar ter uma rotina. Não me passava esses medos, eu não tinha nenhum medo. Mas quando as pessoas me falavam o que você vai fazer, eu dizia, eu ainda não sei, mas eu sei que alguma coisa muito boa vai acontecer. Você acha que o que saiu primeiro, você do mundo corporativo ou o mundo corporativo de você?
Eu acho que primeiro saiu o mundo corporativo de mim e por isso eu fiz o movimento de sair do mundo corporativo. E aí, quando você saiu, eu sei que você começou aí a explorar o mundo. Qual foi sua primeira exploração? Conta pra gente. Antes de sair, foi muito interessante, eu tinha uma viagem marcada para o Canadá, eu ia passar férias no Canadá, e aí no mesmo mês que eu fechei essa viagem, fiz os planos e tudo, houve um plano de demissão voluntário e eu não eu não cancelei a passagem para o Canadá. O plano que eu tinha de ficar no Canadá era um mês por conta das férias, e eu falei, não, a passagem eu não vou cancelar. Mas todas as reservas e tudo mais que eu tinha feito, eu cancelei. E falei, eu vou para o Canadá, é isso que eu queria fazer. E fui, e acabei ficando mais de 6 meses lá, onde eu fui estudar, onde eu fui viver uma experiência nova de estar num outro país, de conviver com outras culturas, de conhecer um país que eu já tinha estado antes, mas não por tanto tempo. E foi a partir daí que, estando lá no Canadá, eu percebi que eu podia morar onde eu quisesse. E esse era um sonho que eu tinha, muito grande, de morar fora do Brasil. Isso precisava fazer parte da minha vida, morar fora do Brasil. Mais uma vez, eu volto um pouco para aquelas limitações, né? Ah, mas você vai sozinha, mas você é mulher, mas você não tem condição financeira para morar fora, isso requer muito investimento. Então, eu criava primeiro as dificuldades, né? Antes de pensar nas possibilidades de conseguir. E estando no Canadá, eu percebi que todas aquelas dificuldades que eu criava não existiam. Porque não há fronteiras quando você tem um desejo. Você arruma meios, você arruma formas, você se reinventa para realizar. E passei um tempo no Canadá, mas ainda não era o Canadá o país onde eu realmente queria me estabelecer. Por uma questão de solidão mesmo, né? Por uma cultura muito diferente da minha, e voltei para o Brasil. Então, voltei para o Brasil e outro país me chamava muito para eu voltar para ele, como se eu estivesse voltando para a minha casa. E é essa sensação que eu tenho. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui buscar outras respostas, e fui buscar outros meios, e fui me conhecer mais, e investir no meu autoconhecimento, investir na minha terapia. Aliás, um beijo enorme para o meu terapeuta, para o Marcos. Descobri que era Portugal que me chamava muito forte, por várias questões. Sempre que eu pensava em fazer uma viagem, Alexandre, eram de férias, eu pensava assim, quero ir para um lugar onde eu possa comer bem. Esse era meu primeiro critério de escolher um lugar para viajar. Eu não quero ir para nenhum lugar que a comida seja ruim, que eu saiba que eu não vou me alimentar bem. Então, esse era meu primeiro critério. E Portugal tinha vários motivos, né? Além de toda a questão da cultura portuguesa, da literatura portuguesa, da música portuguesa que eu sempre gostei, a culinária aqui é riquíssima, é o país dos vinhos, que é a minha segunda grande paixão, assim, um vinho, e a língua, o idioma, era o que mais me aproximava da minha natureza, o que mais me deixava perto, né, do que é a minha natureza. E então eu busquei a forma de chegar aqui em Portugal e fui buscando pessoas que me ajudassem a conseguir isso, até que num contato maravilhoso que eu tive com uma advogada que mora aqui no Porto, e ela me ajudou no processo todo de imigração, de documentos, e eu já vim para cá com uma autorização de residência. Só que, mais uma vez, eu ouvia todas aquelas perguntas, mas o que você vai fazer lá? Eu não sei ainda. Eu sei que eu vou, e eu sei que tudo vai dar certo, mas eu não tinha nenhum emprego planejado, não tinha nada tão cartesianamente assim, detalhado, planeado, né? A gente fala planeado de planejamento. E eu vim para Portugal. Foi um processo que demorou 6 meses para ter toda a regularização, e cheguei aqui em Lisboa. Atravessou o oceano atrás de boa comida, porque eu já percebi que foi o seu primeiro
O resto tudo Foi. é pretexto, Dagmar, acho que o resto tudo é pretexto. A grande sacada é atrás da comida. Eu fiquei aqui com meus botões, pensando em toda essa história, e eu ouvindo a sua fala, me conectou a Dagmar empreendedora, porque esse é o espírito empreendedor. Quando as pessoas perguntam, pedem certezas, né? Porque que eu estou ouvindo da sua fala, assim, todo mundo está pedindo certeza. Mas o que você vai fazer? E como se a gente estivesse sempre ancorado num porto, né? E acho que você é um barquinho, né? Que o que te move é estar no mar, não estar no porto ancorado. Mas é assustador para muitos essa incerteza da navegação. Acho que eu estou tentando falar da navegação porque conversa muito com a relação Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. Total. Porque foi o que nos uniu, né? Primeiramente, foi a navegação. Os portugueses chegaram aqui de barco. Conversa com você essa minha metáfora maluca do porto e dessa angústia que gera nos outros, e você consegue se reconhecer como uma empreendedora? Nesse sentido, totalmente. Tem uma frase do Pessoa que ele diz, né? Antes o mar ao cais. E é esse sentido que eu tenho para minha vida. O que vai ter no mar? Eu não sei. É imprevisível o que vai ter no mar. Não consigo te responder. E eu ouvi muito isso. E a pessoa que mais me encorajou foi meu pai. Que ele disse, filha, quando a gente muda, o mundo muda. Então, faça o que você quiser que tudo vai dar certo. Ele foi a pessoa que mais me incentivou. E lá atrás, quando eu pensava em sair de uma organização, onde eu tinha PLR, Previdência Privada, Fundo de Garantia, carteira assinada, eu não esperava ouvir isso dele, né? Quando eu fui dizer, olha, pai, estou pensando... Ele falou, filha, quando a gente muda, o mundo muda. Então, da pessoa que eu menos esperava ouvir isso, né, ele trouxe, e isso me marca até hoje. E isso é tudo que eu penso quando eu quero fazer uma mudança. Mas, Alexandre, eu estou me lembrando aqui que tudo isso eu confiava muito em mim. Esse é um fator que me fez fazer todas as mudanças que eu fiz. Eu confiava muito em mim. Confiava ou confia? Confio. Eu confiava para tomar as decisões, né? Confiava muito em mim para tomar as decisões e confio muito em mim. Que onde quer que eu esteja, eu vou saber o que fazer e vou saber a hora certa de fazer o que precisar ser feito. E essa é uma confiança que eu tenho muito forte em mim. Você trouxe lá atrás da sua fala a história do que o mundo corporativo foi uma experiência de aprendizagem gigantesca e 20 anos. Você está no mundo não corporativo há 3 anos? 2017, né? 3 anos, vai fazer 4 anos esse ano. 20 a 4. Onde aprendeu mais? Nossa, Alexandre, eu acho que esses 4 anos, eu olho para eles e penso, só foram 4 anos? Quando vem aquelas mensagens de lembranças do Facebook, onde você estava? Eu falo, nossa, faz só 3 anos que isso aconteceu? Parece que uma vida inteira que eu já vivi depois que eu saí do mundo corporativo. Então, eu acho que esses 4 anos, eles foram com certeza muito mais intensos e muito mais significativos, porque eu fiz muita coisa diferente, né? Eu fiz muita coisa diferente, eu vivi muitas experiências diferentes, eu tive acesso a sentimentos que eu não tinha, eu tive experiências que eu não vivi no mundo corporativo. Eu precisei me virar sozinha, não tinha regras, não tinham protocolos para eu buscar onde resolver esse problema, não tinha ninguém para quem perguntar, era eu comigo mesma. E acho que esse é um grande crescimento, esse é um grande aprendizado, quando você se vê capaz de se resolver sozinha, porque morar fora é uma grande solitude, né? Você não tem a quem recorrer, você tem os amigos, óbvio, que estão perto, mas assim, você tem que recorrer aos recursos que estão aqui dentro de você mesmo. Então, essa mega empreendedor, né?
Super característica empreendedora. É que eu estou tentando pôr um nome só, não quer dizer que é, porque senão a gente também quer sempre colocar na caixinha. Estou colocando Mas faz sentido. a perspectiva da atitude empreendedora. É uma atitude sua que é empreendedora e que me chama a atenção. Também não é uma apologia a saiam das empresas e viajem e abandonem, não é isso também. Porque é a sua experiência, né? É a sua visão de barco neste mundo em movimento. E eu ia perguntar uma coisa que você já respondeu aqui, assim, qual tem sido o grande aprendizado nessa foto desse instante e e me conta da sua vida nesse momento em Portugal, porque pandemia, é outro país, é inverno aí, conta do seu trabalho, como é que tem sido a sua vida? É até meio maluco dizer isso, né? Mas assim, no meio de uma pandemia, a minha vida se transformou de uma forma mais positiva que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Eu precisei estar no Brasil no ano passado. Eu cheguei no Brasil no dia 8 de março, no dia 16 fechou São Paulo e eu não pude voltar para Lisboa. Fiquei até julho aí em São Paulo, em confinamento com a minha família, o que foi uma segunda enorme experiência na minha vida. Conviver 24 horas com meu pai e com meu irmão durante todos esses meses. Voltei para Lisboa em julho, quando pude voltar, e aqui em Lisboa, uma grande amiga minha que me ajudou muito nesse processo, né, de carreira, de pensar em projetos de carreira diferentes do que eu vinha fazendo, porque a gente precisa, né, Alexandre, a gente precisa dessas pessoas por perto. A Flávia Mota foi assim fundamental para mim. Nós começamos um processo de coach também de carreira. Ela já estava aqui em Portugal e eu ficava pensando quais são as possibilidades, o que eu posso fazer, por onde eu posso ir. E ela me apresentou uma pessoa que se chama Alexandre também, que na época precisava de alguém para trabalhar com ele numa pizzaria. E eu pensei, uma pizzaria, o que eu vou fazer numa pizzaria? Eu adorei a ideia, né? Porque era tudo diferente do que eu sempre fiz. Adorei a ideia. E aí a Flávia me apresentou ao Alexandre, nós conversamos e tivemos uma conversa muito franca. Eu disse, Alexandre, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou lidar com isso, mas eu sei que eu vou gostar muito, porque lá tem os componentes que me fazem feliz. Lidar com pessoas, conversar, receber e servir. Eram possibilidades que eu via de poder fazer um bom trabalho. E o Alexandre acreditou, confiou, eu não tinha nenhuma experiência até então, em nada disso, e estamos nessa história há 6 meses. Então, hoje, eu estou gerenciando a pizzaria dele, aqui em Lisboa, chama-se Luso Pizzaria, é uma franquia de pizzarias aqui em Portugal, e ele tem essa loja que fica no Parque das Nações, onde eu moro também hoje. Então, eu consegui, né, aquele sonho de ir trabalhar de tênis, morar a 10 minutos do meu trabalho, lido com clientes, lido com pessoas, gosto do que eu faço, tenho muito prazer no que eu faço, nunca antes imaginei fazendo isso. E eu disse recentemente para o Alexandre, eu disse, isso era tudo o que eu queria fazer e não sabia. Então, hoje eu faço isso. Nós estamos em lockdown aqui em Lisboa, então o público está fechado, todas as lojas, né, todos os restaurantes estão fechados, mas nós ainda recebemos os pedidos por takeaway, por os aplicativos de Uber Eats, etc. Então, eu tenho uma escala de trabalho um pouco menor, estou tendo uma escala de trabalho um pouco menor, diferente de quando a loja está aberta ao público. É inverno, as medidas de emergência contra, né, essa situação toda do Covid, elas estão estendidas até o final de março. Então, até o final de março será esse o ritmo que nós vamos ter de trabalho. E passa muito rápido, Valê, passa muito rápido. Então, hoje, depois de 6 meses, eu me vejo uma profissional especialista em coisas que eu não imaginava que eu pudesse aprender. E sou muito grata ao Alexandre e à Alice, que são os donos dessa pizzaria, que confiaram em mim. E essa é uma outra parte da vida que me faz lembrar muito
quando a gente trabalha com pessoas, né? Quando você confia nas pessoas, elas vão entregar o melhor que elas podem, porque é muito expressivo, é muito significativo esse fator de confiança. Eu achei ótima a sua frase. Eu me tornei uma especialista em coisas que eu não imaginava aprender. Essa é uma frase que vale aspas, né? Espetacular. E aí eu também aqui chego à conclusão de que a felicidade pode ser encontrada numa pizza e, por que não, na pizzaria. E é espetacular ampliar esse olhar, né, Dag? Eu ouvindo você falar assim, nossa, eu encontrei tudo numa pizzaria. Todos os meus desejos e minhas vontades de pensar em relação humana, no relacionamento humano, em tudo que você viveu antes como bagagem no corporativo, fazem muito sentido para essa realidade, né? Posso contar uma Claro. passagem engraçadíssima? Há pouco tempo a gente precisou tomar uma decisão. Foi uma brincadeira muito bacana, porque o Alexandre, o dono da pizzaria, também veio do mundo corporativo, né? Então a gente fala a mesma língua, isso é muito bacana. E nós tínhamos que decidir na pizza lá quantos ovos de cordoniz iam na pizza. Cordoniz é codorna, né? Então os portugueses gostam aqui de ovos escalfados na pizza. E aí eu brinquei, né? Eu falei, nossa, hoje a minha maior dificuldade, né? A estratégia hoje é pensar em quantos ovos de cordoniz vão na pizza. Até um tempo atrás eu estava precisando bater a cabeça pensando como são os preenchimentos dos relatórios do Dow Jones. E hoje minha única complexidade é pensar em quantos ovos de cordoniz eu vou pôr na pizza. E nós rimos muito com essa história. E quantos vão? 4. Cortados ou inteiros? Eles vão inteiros e são escalfados, depois vão dentro do forno. O que é escalfado? É meio, ele não é um ovo cozido, assado. É um ovo assado. E é bom isso? Porque eu nunca comi ovo de codorna. Lê, eu não gosto dos ovos da maneira que são servidos nas pizzas aqui, não gosto. Não é minha preferência. Ô, Dag, para a gente já caminhar para o final, você citou aqui Fernando Pessoa. Tem alguma frase, além da que você já falou, óbvio, do Fernando Pessoa, de algum autor português que te inspire, te move? O Fernando Pessoa, para mim, ele não tem concorrência, né, aqui. Mas aquela frase que é tão clichê, tão conhecida, né, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, isso é uma grande verdade, vale a pena. Então, realize seus sonhos, eles sempre vão valer a pena, mesmo que por algum motivo fuja do controle o que você esperava acontecer, mesmo assim, vai valer a pena o aprendizado que fica, sempre. Ô, Dag, como foi conversar comigo? Foi bom? Foi incrível, Ale, foi incrível. Conversar com você é sempre bom, é sempre inusitado, porque eu não sei o que você está pensando e eu gosto desses desafios que você traz. Foi maravilhoso, eu me sinto super feliz, me sinto honrada de verdade de participar e poder trazer um pouco essa mensagem para as mulheres acreditarem que elas podem tudo aquilo que elas quiserem. Que não importa quando você descubra isso, não importa. Eu estou com 46 anos e tenho certeza que não vivi metade da experiência que ainda posso viver aqui. Tem um programa rolando aqui no Brasil, que é o The Voice Mais, que são mulheres, pessoas acima de 60 anos, e tem uma senhora de 84, se não me engano, esqueci o nome dela. Ela me emociona tanto, uma mulher de 84 anos que se calou a vida inteira por causa de uma relação opressora com o marido, que ela contava que ou eu ou a música. E aí, quando ela vai lá e solta a voz, nossa, que mulher incrível. Então, você falou, não importa o tempo e a idade, e não importa mesmo, né? Que ótimo. Ô, Dag, como as pessoas te encontram, como elas pedem pizza, se elas quiserem, você te entrega no Brasil, se quiser conversar com você, como que faz isso? Eu tô no Instagram, Dagmar Almeida, Luso Pizzaria, então Luso Expo, porque na Expo que nós estamos, né, o Parque das Nações tem essa denominação também, né, Expo.
Conheçam lá a nossa ementa. Quando vierem a Portugal, estão convidadíssimos a irem comer a nossa pizza e terem uma experiência incrível conosco. Me mandem perguntas, queiram falar comigo no Instagram. Eu adoro responder perguntas, adoro interagir. As pessoas me procuram para saber como que é aqui, me procuram para o que eu faço quando eu chego aí, como que eu compro um passe de ônibus, enfim. Por menor que seja a sua dúvida, eu vou adorar ajudar, vou adorar dar dicas aqui de Portugal. É incrível esse país. Venham conhecer Portugal. É meu sonho, não conheci ainda, mas já está na minha agenda para 2022, assim que a pandemia cair fora. Já estou acumulando milhas para dar um rolê com a família por aí. Eu quero comer a pizza agora com o ovo de codorniz, é isso? Codorniz, que é o ovo de codorna. Fiquei interessado em comer. Quero saber o sabor dessa história toda. Dag, os nossos participantes aqui têm também o direito de escolher uma música para terminar o programa. Você quer escolher uma música que Sério? Quero uma música do Madre Deus chamada O Sonho. Muitíssimo obrigado, Dag, pela honra de conversar com você. Foi uma delícia. Aprendi pacas mais sobre você, sobre essa história inspiradora. Acho que as mulheres e os homens vão adorar escutar. Muito, muito bom pelo presente que você está me dando aqui, pela honra, pela generosidade em compartilhar. Se você, meu ouvinte, que está no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar do planeta e da galáxia, quiçá do buraco negro, siga a gente no Síntese DH aqui no YouTube e também no Instagram, Síntese_Educacão. Muitíssimo obrigado e fiquem agora com a canção pedida por Dagmar. Beijos! Sintetizando com Alê Moreno.